Olá, esse é o canal do Zequinha, eu sou o professor Zé Ricardo. Nesse canal você encontra vídeos relacionados a conteúdos de matemática e de inteligência computacional. Nesse vídeo nós continuamos a resolução da prova de seleção para os cursos integrados do IFTM, que foi aplicada em 2018 para ingresso em 2019. Nós vamos resolver nesse vídeo a questão de número 10. Só que antes de resolver a questão de número 10, faltou no outro vídeo mostrar para você que está interessado em estudar no IFTM, de fazer o curso integrado, né, onde que você encontra essas provas. Essas provas ficam todas disponíveis lá no site do Instituto, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que você tem acesso a essas provas. Então, quando você entra no site, né, iftm.edu.br, você vai visualizar aqui a logo do Instituto, né, que pertence ao Ministério da Educação. Aqui tem uma janela interativa de mensagens, inclusive aqui, né, nesse banner está destacando, né, as inscrições que vão começar em 11 de outubro, né, 21 de novembro, inscrições para 2020, tá? Mas aqui no Instituto você tem aqui no site você tem, né, um menu, tá? E aqui você tem uma parte chamada de ingresso, né? Aqui no menu tem os campos do Instituto e aqui a parte que nos interessa, né? Estude no IFTM. Quando você clica aqui no Estude IFTM, ele vai redirecionar para outra página, vai mostrar os processos seletivos em andamento, contato da COPESE, né? E aqui você tem nesse menu lateral, né, o link Processos Anteriores. Quando você clica em Processos Anteriores, ele separa, né, Centro de Idiomas, Cursos Superiores, Educação à Distância, Especialização, Mestrado, no nosso caso, Técnicos/Ensino Médio. Clicando aqui, ele vai redirecionar para uma página e aqui tem todos os processos, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse que as inscrições, né, vão estar em aberto agora em novembro. Aliás, ele ainda não aparece aqui, porque aqui é processo anterior, tá? Ele vai estar em processos em andamento. Aqui, processos que já aconteceram. Por exemplo, técnicos para o segundo semestre. Essa prova é uma prova para quem vai fazer apenas o técnico e não técnico integrado, né? Quando você vem aqui, você tem outros processos para vagas remanescentes. Aí, quando você chega aqui, né, técnicos ensino médio, eu vou clicar aqui, abrir uma nova guia, tá? E ele vai aparecer o edital, tá? Vai aparecer recursos, vai aparecer resultados, vai aparecer, né, os modelos, lá no finzinho, prova e o gabarito. Então, por aqui você consegue baixar, fazer o download, né, e ter acesso à prova de todos os conteúdos, né, e o gabarito também, tá? E se você for procurando, você vai achar dos anos anteriores, né? Aqui você tem que ir para as páginas anteriores. Eu acho que eu até vi um pouco mais do que devia. Técnicos 2019 1, técnicos 2018 1, mesma coisa, tá? Então, para você que quer acompanhar as provas, tá aí onde encontrar no site do Instituto. Voltando para a nossa aula, né? Então, nós vamos resolver hoje a questão de número 10. Tá? O supermercado Bom Preço deseja fazer uma doação ao asilo Melhor Idade e dispõe, para esta ação, de 528 kg de açúcar, 240 kg de feijão e 2.016 kg de arroz. Os alimentos serão distribuídos em cestas iguais. Quantos quilos de feijão deve haver em cada uma das cestas se forem arrumadas de forma a contemplar o número máximo de cestas? Tá? Então, aqui nós vamos ter que pegar o açúcar, tá? Tem lá uma quantidade de açúcar, tá
contabilizado em quilogramas. Eu tenho lá um açúcar. Eu tenho feijão. Eu tenho arroz. Eu vou ter que repartir, tá? O açúcar. Tem que ir lá fazer uma partilha do açúcar em partes iguais. Por quê? Porque as cestas são iguais, tá? Feijão eu vou ter que repartir em partes iguais também, né? O arroz eu também vou ter que repartir em partes iguais, porque cada partezinha dessa, do feijão, do arroz e do açúcar, tá? Cada parte dessa vai para uma cesta. Então, eu tenho que ter partes iguais. Agora, o arroz tem mais quilogramas do que o feijão. Então, cada parte do arroz vai ser maior do que a do feijão, assim como cada parte do açúcar vai ser maior do que a do feijão e menor do que a do arroz, né? E agora, a quantidade de partes de açúcar, partes de feijão e partes de arroz tem que ser igual, né? Que vai ser, no caso, a quantidade de cestas. Então, eu vou ter que fazer uma divisão, né, nos números. Eu vou ter que dividir os números 528, 240 e 2016 por um mesmo número. Né? Vai ter que ser um divisor comum. E aqui é onde mora, né, a chave para resolver essa questão. Né? Eu vou ter que encontrar um número que faça divisão dos três, divisão em partes iguais. Tem que ser o resultado natural, não pode ser quebrado, tá? De tal maneira que eu tenha aí, né, o número máximo de cestas, tá? Número máximo de cestas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar um divisor comum. E para mim ter esse número máximo de cestas, eu tenho que ter o maior divisor comum entre eles. Que quanto mais cestas, né, o número máximo de cestas, né, maior vai ter que ser o divisor. Né? Então, eu vou calcular o máximo divisor comum entre esses três números. Então, esse é um problema de MDC. Nós vamos resolver aqui no outro slide. Né? Nós vamos encontrar o máximo divisor comum dos números 240. Aqui eu estou colocando em ordem crescente, que é a quantidade de feijão. 528, que é a quantidade de açúcar. E 2016, que é a quantidade de arroz. Vou colocar a barrinha aqui do lado. Tá? Barrinha bem generosa. E aqui eu vou fazer a decomposição dos três números, muito parecido com o mínimo múltiplo comum. Só que com um detalhe, eu vou aproveitar apenas aqueles fatores primos que sejam comuns aos três números disponíveis. Né? Então, quando a gente vai fazer decomposição, por vezes um fator primo às vezes divide apenas um, né, ou parte dos números daquela lista. Aqui eu só vou levar em consideração os fatores primos que sejam divisores simultaneamente dos três números. Bom, então a gente começa com o primeiro número primo, que no caso é 2. Todos os três números são pares. Portanto, os três são divisíveis por 2. Então, eu já vou direto colocar um asteriscozinho, porque eu vou aproveitar esse registro aqui. Então, 240 dividido por 2 dá 120. 528 dividido por 2 dá 264. Veja, pessoal, que você tem que dominar a divisão, hein?
Nós estamos lidando com divisão aqui. 2016 dividido por 2 vai dar 1008. Em seguida, nós analisamos. Pelo menos um dos números ainda é divisível por 2? Sim. No caso, os 3 são divisíveis por 2. Então, novamente, colocaremos o 2 aqui e vamos marcar um asterisco, porque ele dividiu os 3. Né? 120 por 2 dá 60. 264 por 2 dá 132. 1008 dividido por 2 dá 504. Os 3 novos números que estão aqui disponíveis são pares, então também são divisíveis por 2. Vamos colocar o 2 aqui, como os 3 são divisíveis simultaneamente, asterisco. Então, 60 dividido por 2 dá 30. 132 dividido por 2 dá 66. 504 dividido por 2 dá 252. Novamente, analisando. Os 3 números são divisíveis por 2? Sim, são divisíveis por 2. Então, vou colocar o 2, vou pôr um asterisco aqui, vou fazer a divisão. 30 dividido por 2 dá 15. 66 dividido por 2 dá 33. E 252 dividido por 2 dá 126. Tá? Tem alguém aqui que ainda é divisível por 2? Tem apenas aqui o 126. Então, agora eu vou colocar o 2, mas como esse 2 não divide os 3 números, então eu não vou colocar asterisco. Ele não é um fator primo comum aos 3 números. Ou, em outras palavras, ele não é um divisor comum dos 3 números. Né? 126 dividido por 2 dá 63. Veja que nesse momento nós não temos nenhum número par mais. Então, ninguém aqui é divisível por 2. Nós partimos então agora para o próximo número primo, que é 3. Tá? Tem alguém divisível por 3? Sim, e nesse caso, os 3 são divisíveis por 3. Lembrando que critério de divisibilidade, né? Para você saber se um número é divisível por 3, basta você somar os algarismos do número e se essa soma for divisível por 3, o número também será divisível por 3. É o caso do 15, 1 mais 5, 6, 6 é divisível por 3. É o caso do 33, 3 mais 3, 6, e 6 é divisível por 3. E 6 mais 3, 9. Né? 9 é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 33 dividido por 3 dá 11. E 63 dividido por 3 dá 21. Tem alguém que ainda é divisível por 3? O 21 é, só que os outros não são. Então, nós vamos colocar o 3, mas sem asterisco. Vai ficar 5, já estava, né? 11, e 21 dividido por 3 dá 7. Em seguida, né, eu olho aqui que ninguém é divisível por 3. Portanto, eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 5. E somente o 5 é divisível por 5. Né? 11 não é e nem 7. Não ficou ninguém divisível por 5. O próximo número primo é o 7. O próprio 7 aqui é divisível por 7. Então, por isso que eu já escrevi 7 do lado de lá. 7 dividido por 7, 1. Ficou apenas o 11. Então, aí está a decomposição dos 3 números. Tá? Aqui está a decomposição dos 3 números. Veja que eu tenho 2, 2, 2, 2, 4 vezes e o 3 uma vez. Agora é só multiplicar esses 5 números aqui, né? Para obter o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 240, 528 e 2016.
que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então, esse é o máximo divisor comum entre esses três números. Bom, o que é 48? 48, pessoal, não é a quantidade de feijão ainda não. 48 é a quantidade de cestas, tá? Então, nós vamos subdividir arroz, feijão e açúcar em 48 partes iguais. Agora, para saber quanto de feijão vai em cada uma, né? Basta pegar 240, que é a quantidade de feijão, e dividir por 48, tá? Vai dar 5, né? Eu posso fazer por estimativa, como eu fiz no outro vídeo, né? Mas aqui já diretamente 5 vezes 4 dá 200, 5 vezes 40 dá 200, 5 vezes 8 dá 40, 200 com 40, 240, resto igual a 0. Portanto, em cada pacotinho de feijão, cada cesta, né, vai 5 kg de feijão, tá? 5 kg de feijão. Se nós dermos uma olhadinha no slide anterior, a resposta é a letra E. Tá? A resposta dessa questão é a letra E. E assim, pessoal, encerramos aqui mais um vídeo. Continuaremos com outros vídeos resolvendo essa mesma prova. Eu espero que você tenha compreendido a resolução do exercício, né, e que você tenha também gostado do vídeo. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Obrigado.